gente, tudo jóia? Nós estamos aqui para mais um momento devocional, para nós falarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, estudar um pouquinho e falar sobre um pouquinho da fé. Nós hoje vamos falar sobre um pouquinho da fé. Algo muito interessante que acontece através da nossa fé. E como adquirimos fé. Vamos aguardar as pessoas chegarem um pouco, né? Está sendo chamado as pessoas, então vamos aguardar. Olha, a primeira pessoa, o Anderson. Seja bem-vindo, Anderson Moraes. Permaneça conosco, não saia. Não saia. Você vai ouvir o melhor de Deus para a sua vida. A palavra que você necessita ouvir hoje. Então não saia daí. Hoje nós vamos falar sobre fé em um momento devocional. Sempre é importante nós tirarmos esse tempo para ouvir a palavra do Senhor, para entender a palavra do Senhor, o mesmo momento só para nós estarmos com Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a fé. Seja bem-vinda, Vanúzia, não saia, por favor. Permaneça conosco para você ouvir a palavra de Deus. Permaneça conosco. Então vamos lá? Bem, eu esperei esse tempo. Vamos guardar só mais um minuto. E aí nós iniciaremos, tá bom? Desculpa por fazer vocês esperar tanto tempo. Só esperando mais pessoas chegarem. Vamos lá, sem perda de tempo. A palavra do Senhor nos fala aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. Então, o primeiro ponto interessante para nós compreendermos a respeito da fé é ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que aprender a ouvir a palavra do Senhor. Por isso que quando a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser tardio no falar e mais prontamente para ouvir, é exatamente sobre isso que a palavra do Senhor está falando. Para que nós venhamos ouvir mais e falar menos. Porque quando damos ouvido para o Senhor, às vezes nós, eu oro muito, mas será que você tem dado tempo para ouvir a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor, para ouvir o que o Espírito Santo de Deus te fala? Ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso que o Evangelho, primeiramente, por isso que o Evangelho tem que ser anunciado. Para que as pessoas venham ouvir e venham ter fé. E aí, a partir da fé, vem pelo ouvir. Mas o que é fé? É a certeza daquilo que você não vê, mas você espera. E esta fé ela vem pelo ouvir.
Ouvir a palavra de Deus. Se nós formos observar na Bíblia todos os homens, o primeiro passo para ter fé é o ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. E nós sabemos que Abraão, ele ouviu. Ele ouviu o Senhor dizendo: olha, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu, creu, e aí foi em busca dessa promessa do Senhor. Algo que Deus prometeu para ele. Então nós temos que estar atento a ler a palavra do Senhor e a ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos sem escutar, basicamente, ouvindo. Não, nós não estamos ouvindo o que o Senhor tenha nos dito. Nós não temos parado para ler a palavra do Senhor. E se nós observar, nós vamos ver que Abraão permaneceu na fé, porque ouviu a palavra do Senhor. E a fé, ela vem pelo ouvir. E nós vamos observar que todos os homens, vou descrever para vocês aqui vários homens que alcançaram a graça e a misericórdia de Deus porque ouviram. Vamos lá. A palavra do Senhor nos fala que Bartimeu ouviu que Jesus ia passar por ali. Ouviu que Jesus estava passando por ali. As pessoas diziam: olha, Jesus está vindo. Quem é esse? É Jesus. Bartimeu então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não via, ele era cego. Ele precisava, ele solicitava do Senhor a cura. Mas algo interessante é que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor nos fala que então o Senhor teve misericórdia, as pessoas até mandou que se calasse. Olha, você está perturbando o mestre. E Bartimeu não, gritava mais alto, mais alto, mais alto. Até o Senhor ouvir ele e pedir para chamá-lo. E aí então o Senhor pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Ele: Senhor, que eu tenha visão, Senhor, que eu veja. E aí o Senhor então concede a cura, dando a ele visão, dando a ele salvação. Algo interessante. A fé, ela vem pelo ouvir. Não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu tinha ouvido falar sobre o Senhor. E Zaqueu então despertou, mesmo sendo um homem pecador, corrupto. A história de Zaqueu, se nós pegarmos o pequeno trecho de Zaqueu ali, nós vamos observar que Zaqueu era um homem cobrador de imposto, corrupto. Mas ele ouviu que o Senhor ia passar por lá. Então, ouvir a palavra de Deus, veio a fé em Zaqueu. O desejo de buscar o Senhor. E aí sabe o que acontece? Zaqueu então deseja ver o Senhor. Vem a multidão, mas Zaqueu era pequeno. E aí sabe o que acontece? Zaqueu então decide subir na figueira. Mas o que aconteceu? Jesus chegou então perto dele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O Senhor Jesus então ficou lá com Zaqueu,
teve um bom momento, um momento longo de conversas e de intimidade, de diálogo. Quando o Senhor Jesus saiu de lá, Zaqueu estava convertido. E o Senhor Jesus, então Zaqueu disse: olha, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou dar aos pobres parte daquilo que eu tenho. E se eu tenho aquilo que eu tenho defraudado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu reconheceu. E aí Jesus vira e fala assim: olha, hoje veio salvação para essa casa. Né? Hoje veio salvação para essa casa. Isso mostra que aquele que ouve o Senhor, a fé é renovada. Se você não ouvir o Senhor, sua fé não será renovada. Então, todos os dias, abra a palavra do Senhor para você ouvir o Senhor falando com você. A sua fé vai ser renovada através da palavra. Através da palavra. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé. Então, para você alcançar a salvação, você precisa ter fé. É pela graça. Mas você precisa ter fé. Fé no Senhor. Confiar em Deus. Só ouvir é só o começo. É só o começo, ouvir é só o começo. Porque quando ouvimos, vem o desejo de conhecer. Quando, exemplo, se eu chegar até vocês agora e dizer assim: olha, você conhece o fulano, ciclano, beltrano, olha, você vai querer buscar saber quem que é essa pessoa, dependendo da minha narrativa, dependendo da minha colocação. Você vai querer saber quem que era essa pessoa. Porque quando ouvimos falar de Jesus, quando as pessoas ouvem falar de Jesus, elas devem ou deveriam, querer conhecê-lo. Assim é nós. Quando ouvimos as Escrituras, quando lemos as Escrituras Sagradas e ouvimos o Espírito Santo traduzir essa Escritura para dentro das nossas almas, para as nossas vidas, para a nossa alma, para a nossa vida, dentro de nós, você começa a observar que o desejo de conhecer o Senhor é muito grande. O desejo de conhecer o Senhor. E nós vamos ver que Jó era um homem íntegro. É algo interessante quando falamos de fé. Às vezes usamos a história de Jó só para falar sobre a paciência que ele teve. Mas Jó teve muita fé. E a fé de Jó, ela veio pelo ouvir. Só pelo ouvir. Até a fé, o qual fez com que ele permanecesse de pé. Ela iniciou somente pelo ouvir. Se nós pegarmos para observar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jó temia o Senhor. Era um homem reto, íntegro, justo diante do Senhor. Um homem que buscava seguir os preceitos do Senhor porque cria, porque tinha fé no Senhor. Mas ter somente fé, a fé somente, se nós pararmos somente no ouvir, não é o bastante. A fé somente no ouvir não é o bastante.
Por quê? Porque Jó tinha fé, mas ele não tinha conhecimento do Senhor. Não via o Senhor. E Jó, ele tinha também um temor muito grande no Senhor, a tal ponto de sacrificar ao Senhor, fazer sacrifícios ao Senhor o tempo todo, enquanto os seus filhos reuniam, porque ele temia as mãos do Senhor, a justiça, o julgamento do Senhor. Jó, ele temia o Senhor. Por quê? Porque ele tinha fé no Senhor e ele sabia a grandiosidade de Deus. E às vezes nós sabemos, nós conhecemos a grandiosidade de Deus porque ouvimos. Mas quando ouvimos, nós enxergamos um Deus distante e um Deus poderoso e às vezes até mesmo um Deus que pode julgar com justiça. Mas não sabemos da misericórdia dele. Nós só iremos conhecer a graça e a misericórdia dele quando tivermos experiência com ele. E aí nós vamos ver que isso aconteceu. Isso aconteceu com Jó, porque depois de passar tudo o que ele passou, no final, em Jó 42, ele descreve o seguinte. Jó 42. Aqui, só para vocês verem o que diz lá. Versículo 1 a seguir, do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, ou seja, inexplicáveis, e que eu não entendia. Seja bem-vinda, Gilbamar, seja bem-vinda, Gilbamar, Atalda, Ana Luísa. E aí nós observamos aqui então: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos eu ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó tinha uma fé. Jó conhecia o Senhor como Deus poderoso, mas um Deus distante. Jó não tinha o conhecimento e relacionamento íntimo com Deus. Mas algo interessante é que Jó era um homem reto e íntegro somente pelo ouvir, ou seja, através da fé. Jó não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor Deus, mas ele cria por intermédio da fé, pelo ouvir. Por isso que ele fala, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Ou seja, ele ouviu e creu no Senhor e obedecia ao Senhor por intermédio da fé. Mas ele ainda não tinha tido uma experiência íntima com o Senhor igual ele teve. Infelizmente ou felizmente, ele teve uma experiência de forma tão dolorosa. Mas ele teve essa experiência, que foi algo mais importante na vida dele, foi essa experiência que ele teve, que fez ele amadurecer e entender que além da fé pelo ouvir, é necessário contemplar o Senhor. O ver é muito fácil. É simplesmente nós buscarmos o Senhor e desejar o Senhor. Porque agora ouvimos. Muitas pessoas ouviram e têm fé, servem ao Senhor.
alcançaram por intermédio da fé a graça de Deus, mas não estão vendo o Senhor como deveria. E Jó disse: olha, escuta-me, pois e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Nós observamos do que eu disse antes, o que aconteceu com Zaqueu. Que Zaqueu desejou ver o Senhor, ele ouviu falar sobre Jesus e desejou ver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então entrou na casa dele. E o que aconteceu, meu irmão? Olha só o que aconteceu. O Senhor Jesus conversou com Zaqueu. Escuta-me, pois, e eu falarei. Escuta-me, pois, e eu falarei. Tu me ensinas e eu te perguntarei. Olha o relacionamento com Deus. Então a fé ela vem pelo ouvir, mas é necessário nós criarmos esse relacionamento com Deus. E foi isso que aconteceu. Jó então passa a compreender isso. E aí Jó entende mais, olha, eu falei coisa que eu não entendia. Talvez nós temos fé. Talvez nós somos íntegros diante do Senhor. Talvez nós estamos cultuando ao Senhor, apresentando sacrifícios. O Senhor se aprove do nosso comportamento, da nossa conduta, como Jó. Mas ainda não temos aquela intimidade com Ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Até com Zaqueu. Zaqueu ele converteu, né? Ele teve a conversão dele. Jó já era convertido. E aí algo interessante que aconteceu. Foi que então Jó disse, olha, eu falei do que eu não sabia. Eu não conhecia o Senhor, mas agora eu conheço. Antes apenas os meus ouvidos eu ouvi, mas agora os seus olhos me veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Zaqueu, o que Zaqueu, depois que conheceu o Senhor Jesus, fez? Ele disse, olha, eu vou retribuir, eu vou dar minhas riquezas aos pobres e vou retribuir aquele que eu roubei. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Meu irmão, observa para você ver que quando temos relacionamento com Deus, nós somos capazes de arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões. Quando nós estamos com Deus, nós somos capazes de mudar o nosso comportamento, a nossa conduta e reconhecer que somos, que Jó disse aqui, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Reconhecer que somos pecadores. E aí, quando reconhecemos que somos pecadores, a mão do Senhor estende sobre nós. E aí o que acontece? O Senhor Deus vai lá e abençoa. Como abençoou Jó. Dando ele o dobro do que ele tinha antes. Abençoando ele mais do que ele tinha antes. O Senhor concedeu Zaqueu a salvação. O Senhor deu a cura a Bartimeu, porque quis ver o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até a vós. Quando nós temos fé no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor atende às nossas necessidades. Mas muito mais do que isso, nós começamos a arrepender dos nossos pecados.
nós começamos a arrepender das nossas falhas, do nosso erro, da nossa impureza. E quanto mais nós buscarmos ao Senhor, ter intimidade com Deus, quanto mais nós temos intimidade com Deus, Cláudia, seja bem-vinda. Quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais nós iremos o que? Nos santificar na presença do Senhor. Como Jó diz, eu me arrependo no pó e na cinza. Ele passou a conhecer o Senhor. Jó passou a saber quem é Deus. Jó passou a conhecer o Senhor. E algo interessante que Jó, ele começou a fazer pergunta, porque ele disse assim, escuta-me, pois eu vou falar com o Senhor. Eu vou perguntar e o Senhor vai me responder. Sabe o que é isso? É relacionamento, é intimidade. Quando queremos estabelecer um relacionamento com as pessoas, nós não perguntamos, né? Nós ouvimos ela, né? Nós fazemos questionamentos, porque, olha, quem é você? Qual o seu nome? E aí começamos a criar esse relacionamento. Aquilo que eu tinha falado, olha, se você quer me conhecer, né, eu falo sobre uma pessoa, aí a pessoa, você fala, fulano, sim, eu quero conhecer ela. Você desperta interesse em saber quem é fulano, qual o Robson falou. E aí, quando você passa, aí você chega para conversar com essa pessoa, o que vai acontecer? Você vai começar a perguntar a ela vai te falar, você vai começar a conversar, e aí vai criando o quê? O relacionamento. E aí, de acordo com essa conversa, de acordo com esse diálogo, você vai ver como o Espírito Santo de Deus vai a chegar até você, vai estar com você. Por isso que a palavra do Senhor fala, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até vós outros. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até vós outros. E aí você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. É isso que vai acontecer. E aí você vai reconhecer a presença do Senhor. Faça isso. Busque ao Senhor. Busque conhecer o Senhor. Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Você vai ter fé. Ouve falar sobre o Senhor. Leia a palavra do Senhor. Conheça o Senhor. Tenha fé. E você vai saber quem é o Senhor de verdade. Talvez você tenha falado de coisa que você não sabe. Talvez você tenha pensado sobre um Deus que você não conhece. Busca o Senhor. Porque aquele que busca o Senhor se revelará a ele. Fé. Busca ter fé. Fé no Senhor. Creia no Senhor. Tenha fé. Porque Ele certamente vai fazer algo grandioso na sua vida. Fé é a certeza daquilo que você não vê, mas espera. Então você não tem que ver Deus para crer nele. Creia nele e Ele te revelará. Se revelará para você. Creia nele e Ele se revelará para você. Faça isso. Creia no Senhor e Ele vai se revelar a você. Milagres acontecem quando você tem fé. Ainda que você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Tenha fé. Tenha fé. Creia no Senhor. Busque ao Senhor. Aí sim,
você vai ver o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Então, que hoje fique essa lição para você. A fé vem pelo ouvir, mas é necessário você ver para criar o relacionamento com Ele. A fé vem pelo ouvir, mas para você conhecer, você precisa desejar vê-lo com seus olhos. Porque quando você deseja vê-lo, você crer nele ao ouvir. Sem ver, você crê. E deseja conhecê-lo. Desejando conhecê-lo, ele se revelará a você de uma forma inexplicável. Você jamais vai esquecer quem é o Senhor na sua vida. Um abraço para vocês. Vamos fechar os nossos olhos agora. Que o Espírito do Senhor possa falar melhor em cada coração. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, neste momento de oração, ó Deus, eu dou graças ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada um, Senhor, que nos acompanhou no dia de hoje. Senhor, que neste momento devocional, ó Pai, Deus, vidas possam ser alcançadas, ó Deus, que a fé venha a ser renovada, Deus, sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo ao Senhor e peço a Ti, meu Deus, abençoe a vida de todos esses que ouviram a Tua palavra. Deus querido, que a Tua palavra, Senhor, possa sim, ó Deus, ser revelada ao coração de cada um, Senhor. Que cada um que ouviu essa palavra possa entendê-la, Deus, e muito mais do que entender, Senhor, que ele possa gravar a palavra do Senhor na tábua do seu coração, Pai. Senhor, e muito mais, ó Deus, do que isso, Deus, que ele possa vivenciá-la dia e após dia, Deus. Revela-se a eles, ó Pai. Ó Deus querido, que a fé, Deus, deixe, não venha morrer, Senhor, não venha esfriar, Pai. Mas que ela possa ser renovada, Senhor, nessa noite. Ó Deus querido, Senhor, eis que assistir esse vídeo depois, ó Deus, que a fé, ó Deus, ele venha ser renovado por intermédio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece, Pai. E aquele que necessita da cura, Deus, que possa alcançar essa cura. Aquele que necessita da libertação, Senhor, nessa noite, que possa alcançar a libertação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Aquele, Senhor, que está com sua família destruída, Deus. Aquele casal, Senhor, que está prestes a se separar, ó Deus, porque não consegue, Deus, ó Deus, conviver juntos em comunhão, Pai. Que a graça do Senhor, ó Deus, possa, Senhor, ó Pai, tocar, ó Pai, no coração de ambos, ó Deus, mudando o marido, mudando a esposa, ó Deus querido, transformando, Senhor, os dois, fazendo com que os dois se tornem uma só carne, Deus, vivendo em comunhão, em unidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus querido, essa mãe que chora, Senhor, pela libertação do seu filho, que está nas drogas. Ó Deus querido, que o Senhor possa sim, ó Pai querido, derramar sobre esta vida, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, traz a libertação desse jovem. Senhor, que precocemente, meu Deus querido, Senhor, desviou para caminhos tortuosos. Que este possa sim retornar para o Senhor, ó Deus, se libertar, Deus, dessas drogas. Ó Pai, dai chance, dai oportunidade. Senhor, Deus querido, tem de misericórdia, Senhor, atende, Senhor, a oração dessa mãe que clama. Atende a oração dessa esposa que tem clamado pela libertação do seu marido, o qual se encontra, Senhor, no mundo, Pai querido, Senhor, da embriaguez, do alcoolismo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, temos fé no Senhor, ó Pai, e o Senhor, a Tua palavra, Senhor, tem nos revelado a cada dia que se 2 ou 3, ó Deus, concordarem em alguma coisa aqui na terra, será também ligada no céu. E cremos, Senhor, na cura, Pai, deste que se encontra com doença, Senhor, ó Pai, incurável, segundo o diagnóstico médico.
Deus querido, o Senhor pode curar estas vidas, o Senhor pode trazer salvação a este povo que precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu ministro a cura. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro a libertação. Eu ministro a paz dentro deste lar, no relacionamento de pais com filhos. Famílias desestruturadas, conflituosas, que venha haver paz sobre este lar em nome de Jesus. Pai, eu clamo e peço a Ti, porque eu sei que o Senhor pode fazer maravilhas sobre este lar, meu Deus. Ó Deus querido, Senhor, este que está desempregado, passando por privação de pão, que o Senhor possa sim curá-los. Ó Deus querido, curá-los espiritualmente. Ó Deus, que o Senhor possa sim, Deus querido, trazer prosperidade, Pai, para este Deus. Ó Deus querido, Senhor, que, ó Pai querido, a prosperidade, Senhor, possa chegar, a porta de emprego possa ser aberta. Que ferrolhos venham ser quebrados, que correntes sejam, Deus, destruídas, que algemas sejam quebradas, Deus, e que a libertação, Senhor, possa ser alcançada, Senhor. Que a graça do Senhor venha ser alcançada, Deus, por estes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Abençoe, Senhor, cada um que esteve, Senhor, orando, ou que estará orando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu clamo ao Senhor e te peço, Deus, abençoe este lar. Abençoe este coração triste e abatido, Deus. Que a paz e a alegria do Senhor possa sim pairar sobre este coração, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço, Deus, sabendo que o Senhor sempre nos ouve, tendo certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por aqueles que esteve conosco. É muito bom orar ao Senhor, compartilhar desse momento, esse momento de oração, de palavra. Às vezes nós entramos nas redes sociais para ouvir tantas coisas, para assistir tantas coisas, às vezes até coisas que desagradam ao Senhor. Nós somos incapazes de tirar um momento para ouvir uma palavra do Senhor, ou tirar um momento para assistir algo que edifique a nossa alma. Porque nossa nação, ela só vai alcançar a paz que precisamos quando todos estiverem ligados no Senhor. Porque todo aquele que clamar ao Senhor, o Senhor irá ouvir. Então, quanto mais pessoas clamarem, se nós estivermos na mesma unidade da fé, o nosso Brasil será curado. Se nós estivermos na unidade da fé, a nossa nação será curada deste câncer, desse tumor que tem tomado a nossa nação, com coisas que têm desagradado ao Senhor, cheirado ruim às narinas do Senhor. Mas para isso é necessário termos fé, é necessário buscarmos. Estamos brigando demais e esquecendo de orar mais. Vamos esquecer, não temos que brigar muito. Não temos que brigar, não temos que agredir, não, temos que orar. Temos que buscar ao Senhor com sinceridade, porque a justiça do Senhor virá e a paz do Senhor se instalará sobre o nosso meio, sobre a nossa nação. E a prosperidade irá instalar no meio de nós, no meio de todo aquele que buscar. Creia nisso. Creia nisso. Não deposite a sua fé em homem, mas deposite a sua fé no Senhor, para que o Senhor possa abençoar qualquer homem que estiver na direção da nossa nação. E que seja homem íntegro e temente ao Senhor. Fé
É o que nós aprendemos hoje. Então venhamos ter fé no Senhor. Creia sempre nisso. A fé remove a montanha. A fé. Com fé no Senhor, nós iremos mudar a nossa nação, mudar as nossas vidas, intercedendo também por aqueles que precisam ser alcançado por essa misericórdia e por essa mudança. Em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, deste momento, te agradeço, ao grupo Bolsonaro Esporte Clube, que você possa sim continuar nos acompanhando sempre nesses horários, Nós estaremos sempre fazendo esse momento devocional, onde falamos sobre a palavra do Senhor, onde oramos ao Senhor e compreendemos um pouquinho do que era o Senhor, para que nossa nação possa sim ser uma nação do Senhor e reine a paz sobre ela. A justiça do Senhor possa ser sim instalada sobre o coração do homem, para que aquele que está julgando julgue bem a nossa nação. E que assim seja. Siga sempre, encaminhe essa mensagem para aquele que você conhece, compartilhe essa mensagem. Se você está vendo agora, compartilhe essa mensagem. Faça sempre, mande toda essa mensagem para aquelas pessoas que precisam ter fé, aquelas pessoas que precisam conhecer o Senhor. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Aqueles que entram agora, Luciene, que você seja bem-vinda, que você possa ouvir essa mensagem desde o começo e que essa mensagem possa sim tocar o seu coração, que você possa orar conosco sempre, estar conosco nesse momento devocional. Amém? E eu despeço de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, que essa graça, que essa doce presença do Senhor esteja sobre a vida de todos, não só hoje, mas para sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, fique com Deus e até mais.